Ok. 1, 2, 3. Muito bem, amigos da Rádio São José FM. Estamos hoje aqui no nosso seminário diocesano Nossa Senhora do Amor Divino, que esse ano de 2019 comemora seu jubileu de 70 anos de atividades em nossa diocese. Com certeza um dos serviços mais importantes que a igreja presta à nossa região, a formação dos nossos sacerdotes. E para falar um pouco sobre esse ano jubilar, esse ano festivo, nós convidamos o padre Luiz Henrique, que é reitor do seminário, que prontamente nos acolheu aqui nas dependências da casa para falar um pouquinho sobre esse local tão festivo. Antes de mais nada, padre, gostaria de ouvir do senhor o que representa esse seminário, contando um pouquinho da sua história também, hoje sacerdote, hoje reitor dessa casa, mas também o que ele representa na sua visão dentro dessa importância para a diocese e para a igreja. Olá a todos, uma alegria poder conversar com vocês um pouco, né? E a sua pergunta ela é bastante pertinente porque ela nos remete antes de tudo ao chamado de Deus, né? O Senhor, Ele chamou os que Ele quis, e chamou Pedro, Tiago, João, lá às margens do Mar da Galileia, e Ele foi assim fazendo o seu grupo de apóstolos e depois os enviou, né? É nessa perspectiva que a gente vê a obra chamada seminário dentro de uma diocese. É Nosso Senhor que passa pela vida de um jovem, que chama para o seguimento. O seminário é uma casa necessária, porque é a casa de formação, não é? Mas é uma casa que nos acolhe, nos dá tudo, não só a formação acadêmica, mas gera uma vida em nós, realmente vai formando em nós um caráter novo, uma vida nova, realmente um jeito de ser como nosso Senhor. E desse jeito de ser como nosso Senhor, para também sermos enviados, porque também somos chamados a dar a vida, né? Então, o seminário está dentro desse contexto do chamado de Deus, dentro desse contexto da formação e dentro desse contexto do envio, né? Hoje, como formador, para mim, é um dos momentos mais importantes quando tenho que apresentar para o senhor bispo os candidatos que devem ser ordenados, né? E um critério importante, né? A idoneidade, né? Estão preparados, estão aptos para serem essa presença de Cristo, sacerdote no meio do povo de Deus? E a minha experiência pessoal foi muito simples também. Eu sou natural de Piabetá, aqui da nossa diocese, paróquia Nossa Senhora Aparecida, e lá fiz minha caminhada como jovem, fiz minha caminhada como pessoa de igreja, não é? Participava dos grupos de oração, da missão da paróquia, e comecei a sentir o desejo, né, de ser padre nos encontros de jovens, e então vim conhecer o seminário, fiquei encantado com esse prédio, com essa região toda aqui, não é? E fazendo os encontros pude discernir na época e entrei no seminário dia 2 de março de 1997, né? 2 de março de 1997, um ano inesquecível para mim. Aqui fui acolhido, o reitor era o padre Luiz Melo, vice-reitor era o padre Gilson, hoje Dom Gilson, e diretor espiritual era o Monsenhor José Maria, né? Me acolheram muito bem aqui no seminário. Foram 9 anos de formação, aqui terminei o ensino médio, fiz filosofia, fiz teologia, né? E fui ordenado padre dia 4 de dezembro de 2005, né? Então eu sou muito grato ao seminário, não é? Graças a Deus meus pais puderam me dar toda a formação necessária em casa, tudo para ter uma boa educação eu recebi em casa, mas o seminário realmente me deu uma formação que eu não receberia em nenhum lugar, e eu sou muito grato ao seminário por isso. Maravilha! E nosso seminário esse ano completa 70 anos de fundação, né? E estamos iniciando já uma programação festiva que já começou, né? Quem teve a oportunidade de acompanhar a novena de Natal da Diocese já teve uma aula sobre o que que é o Seminário Diocesano desde a sua fundação, né, padre? Já começou ali a programação mesmo? Foi um ato pensado trazer essa realidade da Diocese, do seminário, para a novena rezada e cantada na Diocese?
Mais uma vez, o nosso bispo foi extremamente inspirado por Deus e acolheu essa inspiração e colocou em prática, né? Foi ele que teve essa ideia de fazer uma novena já voltada para o seminário, para dar mais visibilidade, mais conhecimento às pessoas, principalmente a sua história, desde Dom Sintra, lá do ano de 1949, passando por esses 70 anos até chegar naquilo que o seminário é hoje. O coração da diocese, e o povo de Deus precisa conhecer cada vez mais. Nós aqui percebemos que o seminário é muito amado, sem dúvida. O povo que conhece o seminário da nossa diocese ama muito, mas Dom Gregório sempre diz para nós, mas precisa ser mais conhecido para ser mais amado, para que as pessoas rezem mais pelas vocações, para que as pessoas compreendam como que se faz um padre, para que as pessoas, são palavras de Dom Gregório, né? Para que as pessoas possam realmente visitar e colaborar cada vez mais para manter essa casa de formação. Então, sim, foi uma iniciativa do nosso bispo, já com a novena de Natal e introduzindo isso tudo, para que a gente realmente agora, em março, a gente entre na programação festiva celebrativa. Aí, pegando o gancho no que o senhor falou, ainda antes de entrar na programação, o senhor falou saber como se forma um padre. Se a gente fosse resumir, se é possível resumir, né? Deve ser um pouco difícil até, mas resumir como é a trajetória do jovem, desde o momento que ele se sente chamado, ele entra para o seminário menor, até o momento em que ele é ordenado, com todo aquele ritual maravilhoso que estamos acostumados a ver na catedral. O que se passa nesse período? A gente sabe, muito trabalho, muito estudo, mas resumidamente, como é que a gente pode falar disso, padre? Tudo começa com a graça de Deus. A graça de quê? A graça do chamado, não é? Deus que chama, e isso é um grande mistério, não dá para entender, não é? Porque todo jovem fica pensando, o que eu vou fazer da minha vida em certo momento, não é? E no mundo, na sociedade que a gente vive hoje, tão pragmática, tantos interesses apenas em ter lucro, em se dar bem, em ter bens e coisas assim, e no mundo como o que nós vivemos hoje, o Senhor continua a chamar muitos e muitos jovens. E então, esses jovens que são chamados, o processo passa pelo pároco que conhece, que conversa e que indica, vamos lá conhecer o seminário. Chegando aqui, o nosso trabalho começa numa acolhida para o discernimento. Sim, existem muitos jovens que são chamados por Deus, outros não. Outros parecem que são chamados. Então, por isso precisamos entrar num profundo discernimento, que vai pela oração, pelo diálogo, por percebermos os sinais de vocação que aquele jovem vai dando, e principalmente, uma coisa que é importantíssima, o chamado de Deus, ele passa pelo que Deus quer, Deus que chama, mas também passa por um desejo do jovem. Às vezes só existe o desejo do jovem, então aqui já vemos que não é da vontade de Deus, não é? Mas quando Deus quer, Deus vai dando condições para que também o jovem vá querendo abraçar esse chamado de Deus. E assim a gente vai conversando, pelo menos aí 1 ano de encontros vocacionais, uma vez por mês aqui no seminário, e o rapaz vem aqui, e a gente então conversa, e a gente então reza junto, e a gente partilha, e a partir daí então a gente começa a fazer a caminhada, se vai ingressar no seminário ou não. Chegamos a um ponto que aí o próprio rapaz tem que decidir, porque muitas vezes eu digo para o rapaz, bom, você está apto para ingressar no seminário, mas ele ainda não quer, não é? Ele tem que respeitar, cada um tem que ter a sua hora, não é? Então, outros, a gente também tem que dizer, olha, a gente percebe que não é o seu caminho esse, e às vezes para alguns rapazes é um pouco doloroso, que às vezes ele quer muito, mas está se vendo que não é isso, né? Então a gente sempre trabalha com a verdade, não é? Para não enganar ninguém, porque é a vida de uma pessoa que está diante de nós. Depois disso, quando ele recebe esse chamado de verdade para entrar no seminário, então tem dia certo do ano. Esse ano, por exemplo, será dia 10 de fevereiro, né? Próximo domingo, né? Teremos o ingresso aqui dos novos seminaristas. Então a gente faz uma recepção nessa tarde, vem a família, amigos, geralmente o pároco traz aqui no seminário,
E aí então cada um deles já tem se é para o seminário menor, não é? Mora aqui nesta casa, tem um dormitório lá em cima, estuda aqui mesmo, porque o seminário tem um colégio aqui para rapazes, tanto para os seminaristas como rapazes que vêm de fora só para estudar aqui, então eles têm essa vida. Aqueles que já fizeram o ensino médio ingressam no propedêutico, que também funciona aqui nesta casa, numa outra ala, e aqui eles fazem um ano de introdução à vida de seminário. Aqueles que já fizeram ensino médio, alguns já fizeram até alguma faculdade, ou abandonam os estudos acadêmicos lá fora para ingressar no seminário. Então, assim nós temos o propedêutico. Um ano aqui também interno, não é? O propedêutico. E sempre esse tempo inicial é tempo de discernimento. Ainda é tempo de dizer, de rezar, não é? Senhor, o que queres que eu te faça? Não é? E assim os meninos vão levando a sua caminhada vocacional. Terminando o ensino médio e terminando o propedêutico, necessariamente vão para o seminário maior, que é a casa ali embaixo, à beira da estrada, perto que tem um campo, né? Ali moram os que fazem filosofia e teologia. São 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Não é? A igreja ela tem os seminários desde o século XVI. São Carlos Borromeu, não é? Bispo de Milão, ele que foi o grande idealizador dos seminários, como essa instituição Casa de Formação. E a igreja foi trabalhando sempre a questão da reforma do clero na sua história e a partir também da formação inicial que o seminário dá para a gente. Né? Quando chegamos hoje, temos um grande presente que a igreja nos dá através do ministério do Papa Bento e do Papa Francisco, que é a Nova Ratio Fundamentalis, que é um documento que traz algumas mudanças importantes para a vida da formação. Por exemplo, agora a filosofia, a gente, na nomenclatura, né, não vai ser chamada apenas de filosofia, mas agora será a etapa discipular. Não é? Porque no fundo não se quer formar filósofos, não se trata disso. Você tem que fazer filosofia, mas não queremos filósofos. No fundo, queremos que esse período seja o período para o aprofundamento da vida cristã, de forma que aquele jovem se transforme no verdadeiro discípulo de Cristo. Então, isso é uma novidade para nós que estamos começando a implementar, colocar em prática aqui no nosso seminário também. E a teologia é chamada também agora, a partir desse novo documento, de a etapa configurativa. Aqueles que passam da etapa discipular da filosofia para a teologia são chamados a viver esse período como aqueles que vão configurando seu coração, sua vida ao Cristo Bom Pastor. Perfeito, não é? Bonito isso, né? Então, esse Cristo Bom Pastor que vai sendo forjado no coração e na vida, não é, de cada jovem que está aqui se preparando para chegar naquele momento que você falou, lá na ordenação. Quando chegar na catedral, não é? E aquele momento lá que o reitor do seminário é interrogado pelo bispo, não é? Podes dizer-me se são dignos desses ministérios? Não é? E a gente então responde, tendo interrogado o povo de Deus, dou testemunho de que foram considerados dignos, né? Ou seja, apresentando naquele momento candidatos idôneos, verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, ou seja, profundamente cristãos, homens de fé, de verdade, e que passaram um período também da sua formação se configurando com esse Cristo Bom Pastor, porque vamos ter que estar lá fora, nas paróquias, nos grupos, né? Liderando, indo à frente do povo de Deus, caminhando com esse povo para uma sociedade melhor e principalmente conduzindo as pessoas para Deus. Essa é a beleza do tempo de seminário. Muito bem, estamos conversando com o padre Luiz Henrique, reitor do Seminário Diocesano Nossa Senhora do Amor Divino, falando e celebrando junto com ele os 70 anos do nosso seminário. Vou fazer um rápido intervalo, você que nos acompanha pela rádio e você também que nos acompanha pelos nossos canais das mídias sociais, e voltamos já no próximo bloco falando sobre a programação festiva. Afinal de contas, é um jubileu de 70 anos do nosso seminário e grandes serviços tem prestado à nossa diocese. Voltamos já, não saia daí.